Fala pessoal, muito prazer, eu me chamo Ana Lívia, eu sou zagueira do United Bihor, um time aqui da Romênia, e hoje eu vim contar pra vocês um pouco da minha trajetória, mas antes da gente começar o vídeo eu peço que vocês se inscrevam no canal do Mateuzinho aí, Matheus Carioca, moleque super gente boa, tamo junto. Bom, eu vim de uma cidade pequena chamada Rosário Oeste, lá do Mato Grosso, e o meu começo foi muito humilde, jogando bola na rua, com a molecada, jogando bola na quadra da escola. Ficava até tarde jogando, matava aula só pra jogar bola. Minha mãe não vai gostar muito de saber disso. Quando eu comecei a jogar campeonatos, era sempre com times masculinos. Eu entrei pra escolinha do Grêmio, que tinha lá na minha cidade de Nova Mutum. Depois disso, fui para projetos. Um dos projetos mais importantes para mim na minha vida foi o Passe para Cristo, porque esse projeto a gente jogava e a gente falava muito sobre Deus. E eu conheci Deus, eu conheci Jesus Cristo através do futebol. E isso é uma coisa que mexe muito comigo e eu acho que esse é meu propósito de vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa se não for jogando futebol. E eu agradeço muito a eles, ao professor Feijão, a professora Agnes, o Del, a Alair, porque eles me ensinavam a jogar e me ensinavam princípios desde cedo, como tratar pessoas, como lidar com pessoas, como ter a sua essência, a não deixar o futebol te mudar, porque o futebol é um lugar sujo, é um lugar onde se você vai pelo caminho errado, você fica errado. E eles me ensinaram muito disso, a ter princípios. E teve uma época da minha vida que eu saí desses princípios, eu comecei a deixar as coisas mundanas falarem mais alto por mim e comecei a afastar Deus, tipo, Deus fica aí de lado um pouquinho que agora eu vou curtir a minha vida. E quando eu fui fazer isso, as coisas começaram a ir por água abaixo. Eu não tinha orientação, não sabia o que fazer. Eu fui pra capital pra jogar no time Dom Bosco. Eu consegui passar na peneira. Eu treinava bem, mas na hora de jogar eu não jogava nada. Eu era reserva, às vezes nem pegava lista. E foi uma época muito ruim, eu não entendia por quê. Porque eu me dedicava, eu treinava bem, mas eu não conseguia jogar, eu não conseguia render. Nessa época eu tinha 15, 16 anos mais ou menos, e adolescente é aquilo, né? A minha mãe sempre orientando, falando, olha, não faz isso, olha, não faz aquilo. Eu ia lá e fazia, porque eu sou o quê? Rebelde. E aí eu ia fazendo, e isso foi me atrapalhando. E como que eu saí disso? Eu saí disso depois de um banho de água fria que eu tomei. Eu tive que voltar pra minha cidade. E na minha cidade, que é Nova Mutum, lá não tem oportunidade de nada. Tipo, até tem as oportunidades, mas são pequenas. E se você quer ser jogador de futebol, pros meninos já é muito difícil, imagina pras meninas então, né? E eu falei, eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar aqui, porque se eu ficar aqui, eu não vou ser nada. Eu não vou conseguir me tornar profissional, que é algo que eu quero muito. E é exatamente aí onde Deus entra, porque foi uma oração que eu fiz. Eu acho que a oração mais perigosa do mundo todo é quando você ajoelha e fala, Pai, eu coloco a minha vida em suas mãos. Porque quando você faz isso, prepare-se, porque Deus vai te tirar tudo que você gosta. Tudo que você gosta, Ele vai te tirar. E comigo não foi diferente. Ele tirou tudo que eu gostava, pessoas que eu amava muito, mas não eram pessoas que me ajudavam a ir pra frente. Eram pessoas que me regrediam. São pessoas boas, mas queriam ir por caminhos diferentes. E o caminho que eu queria seguir não era o mesmo que o caminho dessas pessoas. Então, por mais que tenha me doído muito, eu agradeço muito a Ele por ter feito isso. O tempo que durou foi um tempo bom, mas chega uma hora que não dá. Ou você aprende a lidar com seus erros e melhora, ou você continua no seu erro e não vai sair dali nunca. E bom, no estadual de 2022, jogando pelo Nova Mutum, a gente jogou contra o Cuiabá. O técnico deles gostou do meu futebol e me convidou para no ano seguinte estar jogando o Brasileiro Sub-20 com eles. Eu já ia fazer 18 anos, já tinha uma maturidade maior de saber o que é certo e o que é errado, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Coloquei nas mãos de Deus e fui. Foi um ano difícil, digamos assim, porque foi um ano que eu tive que fazer muita coisa que eu não queria fazer. Isso se tratando do futebol. Eu fui pra ser a camisa 10 do Cuiabá e acabei virando zagueira. Aí quem olha fala, caraca, essa daí regrediu muito.
E nisso de ser zagueiro, eu ficava em guerra constante com o professor. Falava, eu não quero ser zagueiro, não sou zagueiro. E ele falava, não, mas você é alta, você é rápida, você é habilidosa, eu preciso de você na zaga. Eu falei, pois é, eu sou alta, sou rápida, sou habilidosa, me coloca no ataque. Eu não queria ser zagueira, mano, porque zagueiro eu sempre tive o olhar de assim, zagueiro é aquele que a bola vem e ele tira com tudo, não quer saber, não sabe jogar. Pra mim, eu sempre achei isso, que zagueiro era aquela pessoa do time esforçada, mas não era talentosa. E é por isso que ficava lá atrás, na zaga. E eu não jogava bem na zaga, às vezes até de propósito, e o professor me deixava lá. Ele falava, você vai ser zagueira. E eu falava, eu não vou ser zagueira. E não jogava bem, a bola vinha, eu ia chutar, a bola passava embaixo da minha perna, eu não dava um carrinho certo, eu não sabia jogar mesmo. Péssima, péssima, de 0 a 10, -2. Muito ruim. E daí... teve uma hora que eu falei, cara, eu vou ter que aceitar, porque esse cara não vai me tirar daqui. Então eu fui aceitando isso aos poucos, eu fui pesquisando, fui vendo jogadores bons e acabei me apaixonando. Depois que eu peguei gosto pela coisa, hoje em dia eu brigo pra não sair da zaga, só se for outra posição ali de defender, ou a lateral, ou senão eu fico lá na ponta lá, só pra atacar mesmo. Depois de um tempo eu fui me apaixonando, eu comecei a gostar de atuar como zagueira. Hoje em dia eu recebo muito mais elogios do que críticas, mas sempre buscando melhorar mais e mais. Porque hoje em dia você ser defensor não é mais aquilo de ser raiz. A bola vem, você rasga, você tira. Você tem que ser inteligente, você tem que saber a hora de dar um drible, tem que saber a hora de fazer... Cada situação é uma situação, e no futebol de hoje tá muito moderno, e se você não for inteligente, você não consegue jogar. E eu acho que isso é um destaque bom pra mim, porque como eu jogava em outras posições, em posições de ataque, hoje em dia eu amo atuar como zagueira, eu gosto muito do que faço. E o futebol moderno de hoje em dia não é mais aquilo, né, que eu achava que era, que o zagueiro tem que ser ruim. Na verdade, o zagueiro tem que ser muito bom. E é uma posição no futebol muito cobrada. Eu acho que as posições mais cobradas são essas, né, o defensivo. Porque o ataque você erra 1000 vezes, você faz um gol, você é o herói da partida. A defesa, irmão, você pode acertar 1000, se você errar um, acaba a sua carreira ali. Vou contar agora como foi a minha vinda para a Europa. Foi uma coisa do dia pra noite, porque eu queria desistir. Um dia antes eu falei, eu não vou mais jogar futebol. E eu queria desistir disso, mas por quê? Eu tava jogando no clube do Cuiabá. Aconteceu algumas coisas com a gente, com as meninas do alojamento. Foram coisas que me deixaram insegura. Eu não queria mais jogar. Eu comecei a achar que o futebol não é pra mim, porque o futebol é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pro futebol. E essa frase começou a passar na minha cabeça várias e várias vezes. E eu não queria mais jogar. Eu voltei pra minha cidade, eu comecei a procurar emprego. E eu queria trabalhar porque eu não queria mais jogar futebol. Eu até queria, mas não... Eu achava que isso não era mais pra mim. Então, foram dias e dias pensando em desistir. E no dia que eu pensei em desistir, eu falei isso pra Deus. E eu olhei pra cima e falei, pai, eu não quero mais jogar, obrigado por tudo, já deu o que tinha pra dar. Eu ia me alistar pro exército, porque meu plano B é esse, se eu não for jogadora de futebol, eu vou ser policial federal, ou eu vou entrar pro exército, porque é uma coisa que eu gosto muito. E eu tava indo atrás disso já. Fiz essa oração, falei que não queria mais, dormi, e no outro dia quando eu acordei, meu empresário tava lá. Vamos pra Europa, essa é a proposta, tal. E eu falei, caramba, é uma proposta boa demais. E conversei com a minha mãe não acreditou muito, porque eu já tinha falado pra ela outras propostas de ir pro exterior e nunca dava certo. Eu falei 2 ou 3 vezes e nunca dava certo. E dessa vez ela também não acreditou muito que iria dar certo, né? Ela falou, você que sabe. E daí eu fui conversando, fui agindo na calada, e eu cheguei pra ela e falei, mãe, a passagem tá comprada, eu vou tal dia. Ela ficou assim, quê? Como assim? Como assim? Me explica isso direito. Eu falei pra ela, mãe, eu vou pra tal lugar, esse é o time, tal, tava tudo feito. E ela começou a ficar mais animada. A minha mãe e a minha avó são as pessoas que mais me ajudaram, mas elas nunca apoiaram, elas nunca gostaram dessa ideia, mas nunca deixaram de me ajudar. Então, sempre que eu pedi alguma coisa relacionada a futebol pra minha avó,
Eu falava, vó, me dá tanto que eu vou jogar ali em tal lugar. Ela me humilhava. Primeiro ela falava, isso é coisa de louco. Você tem que procurar um emprego, vai procurar alguma coisa pra fazer. Ela me humilhava pra caramba. E depois ela me dava o dinheiro e fala, vai, minha filha, vai com Deus. E minha mãe também não era diferente. Antes de me ajudar, me humilhava muito. Mas elas nunca deixaram de ajudar. E depois dessa minha vinda pra cá, os olhos delas começaram a mudar, né? Principalmente da minha avó. Minha avó é muito rígida. Ela é uma pessoa, vamos dizer assim, antiga, né? E antigamente Antigamente não, acho que hoje em dia... Ou seja, eu tinha mais apoio fora de casa do que dentro de casa, né? Do que familiar. Mas quem ajudava sempre era sempre elas. E é aí que Deus entra mais uma vez, né? Porque eu pensei assim... teve um dia que eu fiz uma oração pra Deus pedindo pra que isso acontecesse. E outra hora eu desisto por achar que não vai dar certo. Aí ele falou, não é assim que funciona. Você tem que aprender que as coisas são no meu tempo. Ele foi lá e fez acontecer. E hoje eu tô aqui e pensar em desistir é uma coisa que é constante, mas não vai ser uma coisa que vai me vencer fácil. Porque já cheguei longe pra caramba e tô sendo inspiração pra várias crianças e principalmente pros meus irmãos. Eles me olham assim com um olho de orgulho e eu fico mais orgulhosa ainda. Eu fico, caramba, eu cheguei longe. Mas é família, né? Eu fui a primeira filha, eu fui a primeira neta menina. Então eu entendo a preocupação delas e entendo também que elas tinham os planos pra mim. Mas não é justo, né? Você colocar as suas expectativas em outra pessoa. Eu tenho isso muito pra mim. E hoje em dia elas me apoiam, elas querem que dê tudo certo. Mas isso de se tornar profissional também não foi uma coisa do nada, né? Eu comecei a gostar e ter gosto pela coisa pelo famoso Cristiano Ronaldo. Nossa, esse cara, nunca vi ele na minha vida, espero muito ver e encontrar. Mas eu comecei a pesquisar tudo sobre ele porque eu fiquei encantada pela história dele, pela pessoa que ele é. Ele é uma pessoa ambiciosa e muita gente vê isso como uma coisa ruim, só que a ambição dele não é pra derrubar pessoas, é pra ele derrubar ele mesmo. Ele se derruba e passa por cima dele mesmo pra ele ficar melhor. E essa ambição dele é uma coisa que me chama muita atenção. Muita gente chama ele também de egocêntrico, porque ele fala que ele é o melhor, ele se acha o melhor. Pô, ele se acha melhor porque ele é de fato o melhor, ele buscou isso pra ele. E ele sempre deixou isso muito claro, que ele se acha melhor pra ele. E as pessoas... Bom, nesse tempo todo aí eu tive uma inspiração, que foi o jogador Cristiano Ronaldo. Ele é um cara que eu me apaixonei pela história dele, pela história de vida dele e pela ambição dele. Ele é um cara que ele tá sempre trabalhando pra ser melhor que ele mesmo. Ele não tem uma pessoa que ele coloca do lado e fala, eu vou ser melhor que você. Ele não aponta o dedo na cara de ninguém. Ele quer ser melhor porque ele quer ser o melhor e por isso que hoje ele tá no topo. As pessoas olham e falam, o Cristiano é o melhor porque ele acredita nele. E isso foi uma coisa que não acontecia comigo. Eu não acreditava em mim. As pessoas ao meu redor acreditavam em mim, mas eu não acreditava em mim mesmo. E depois que eu comecei a acreditar em mim, foi uma coisa que ele falou. Quando você não acredita em você, as pessoas acreditam. Mas quando você passa a acreditar em você mesmo, as pessoas vão começar a querer te derrubar, a te achar egocêntrico, a sua ambição vão falar que é inveja. E ele, além de ser um jogador, ele é muito sensato e muito sábio também. Eu sempre procuro estar escutando palavras dele como jogador e como pessoa. E ele me inspirou a ser autodisciplinada. Como assim autodisciplinada? Ele é um cara que ele não espera ninguém para fazer junto com ele. E ele vai lá e faz sozinho, ele treina sozinho, ele estuda. E isso acabou me inspirando. Eu comecei a olhar pra ele e falar, caramba, eu quero ser igual a ele, eu quero seguir os princípios dele. O Cristiano, ele é um jogador muito sensato. É um jogador sensato, é um jogador sábio e é um jogador autodisciplinado. E é isso que me chama a atenção nele. Então, ele quer ser melhor, mas ele quer sempre ser melhor que ele mesmo. Então, ele acredita nele. É por isso que as pessoas ao redor acreditam nele também. Porque se você não consegue se parar, ninguém consegue. Porque na realidade, todo mundo para de fazer algo com medo do que as outras pessoas vão pensar. E ele não é assim. Ele não faz pensando em ninguém, ele faz pensando nele.
E isso abriu muito a minha mente e começar a parar de ser tão ingênua, de fazer as coisas por mim e não pelas outras pessoas. Então ele, por mais que eu nunca tenha conhecido ele, por mais que ele nem saiba que eu existo, ele foi importante pra mim. Eu estudar ele foi importante pra mim pra chegar aonde eu tô agora. Não só ele que foi a minha inspiração, antes dele vem várias outras pessoas, pra ser sincera, e não são pessoas famosas, são pessoas que estiveram comigo. E uma pessoa que também foi jogador que eu olho e falo, esse cara é foda, é meu professor Feijão. Eu sou grata demais a tudo que ele fez por mim, a todo o conhecimento que ele me passou. Eu fui auxiliar técnica dele quando eu não estava jogando futebol. E ele me ensinou tanta coisa que eu acho que eu sou profissional hoje em dia por causa dele também, porque se não fosse ele e algumas outras pessoas, eu já tinha desistido faz tempo. E o Cristiano Ronaldo é um jogador muito sensato. Ele é sensato e ele é autodisciplinado, e é isso que me chamava muita atenção nele, me chama até hoje. E eu comecei a tirar as coisas dele e colocar em mim, tirar entre aspas. E a autodisciplina foi uma coisa que serviu muito pra mim, porque antes eu dependia muito das outras pessoas. Eu queria treinar e ninguém ia treinar comigo, então eu não ia treinar, porque eu tava sozinha. E isso foi uma coisa que mudou muito, porque hoje em dia eu vou e vou sem chamar ninguém. Eu prefiro até ir treinar sozinha, porque eu sei da minha qualidade, eu sei da minha capacidade, e eu sei que se eu tô no nível 10, eu quero chegar no nível 11, se eu tô no nível 11, eu quero chegar no nível 12. É uma coisa que eu não quero parar, e eu aprendi com ele a ser ambiciosa, mas não um ambicioso como as pessoas acham que é uma ambição de inveja. É uma ambição de você ser melhor que você mesmo todos os dias. Muita gente duvida, mas um dia eu vou conhecer esse cara. Ele pode ter 100 anos, mas eu vou conhecer esse cara. E vai ser um dos melhores dias da minha vida. Vai ser quando eu conhecer esse cara. Bom, e no fim, quero agradecer ao Diego por ter me dado essa oportunidade, né? A DF Sports, que é uma empresa de futebol. E sem ele, nada disso seria possível. Tô vivendo uma experiência incrível. E tamo junto, é isso.